Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma satisfação imensa receber você aqui no canal Escatologia Plena. E neste vídeo eu quero tratar a respeito da lei. A lei de Moisés, ela se findou na cruz ou ela se findou em 70? Há um problema sério em relação a muitos estudiosos da Bíblia, onde apontam que, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, a lei também se findou ali. Então, a partir da cruz em diante, se findou a lei. Mas a gente fazendo uma análise mais profunda dessa questão, a gente observa que não é bem isso, não foi bem isso que aconteceu na cruz, né? Na verdade, a lei, ela termina em 70. Todos os rudimentos, todas as abluções impostas, elas existiam, estavam de pé, até o dia em que ela deixasse de existir. E isso não foi na cruz do Calvário. Embora saibamos que a cruz foi muito importante para com que ela viesse a não permanecer depois de 70. Mas a Bíblia é clara. Se você abre a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, no versículo 13, uma epístola que foi escrita entre 64 a 68, 2 anos antes de 70, vocês vejam que o apóstolo ele faz uma descrição da lei ainda de pé, apontando-a para o seu devido fim, que se daria mais na frente com o retorno de Cristo Jesus. O texto é claro, olha só, Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. A primeira é o quê? Aliança, a lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, ou seja, estava prestes, né? Era algo futuro para o apóstolo, como também aqueles que estavam vivendo no primeiro século da era cristã. Então, era uma promessa, o fim da lei estava exposta aqui como uma promessa. O termo desaparecer aqui em Hebreus 8:13, no grego quer dizer aniquilar. Então veja que o aniquilamento da lei se deu em 70 com o retorno de Cristo e não na cruz do Calvário. Então, dentro desse período da primeira geração, da geração de Jesus, né, que não passaria antes que tudo se concluísse, ele deixa esclarecido que a lei estava em vigor, né, estava sendo vivenciado e que não tinha ainda sido abolido, terminado. É tanto que o apóstolo Paulo, em diversas cartas, ele exorta as igrejas para permanecerem firmes na graça de Deus, né? Permanecerem firmes em Cristo Jesus por conta do seu retorno e as promessas assim serem concedidas aos filhos mediante a fé somente. Outro texto interessante que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 6 em diante. O texto aqui é bem claro a esse respeito. Ele diz: ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, fazendo valer, né, a existência do templo, como que ainda de pé, e por conta do templo ainda estar de pé, os serviços de sacerdotes levíticos estavam em vigor. Ele continua, para realizar os serviços sagrados, versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, agora ele faz menção do Santo dos Santos, ele faz menção do lugar especial, ele diz, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então veja que coisa interessante, enquanto o templo de Jerusalém estivesse de pé, o primeiro tabernáculo estivesse erguido, então estava de pé o sacerdócio levítico, estava de pé o sacrifício, né? Como obra expiatória a serviço de sanar os pecados do povo. Então tudo isso estava em vigor, enquanto o templo estivesse erguido. Então veja que mesmo Jesus tendo sido morto na cruz, e o templo ainda está de pé,
ainda estava em vigor os serviços sagrados do templo, estava em vigor toda a lei mosaica, estava em vigor toda a maldição da lei, até o tempo previsto da reforma, como Jesus assim predisse, como os apóstolos assim anunciaram. E era por isso que a lei estava ainda em vigor. No versículo 9 ele diz, e isto é uma parábola para a época presente. Século 21? Não. Né? Primeiro século, aquela geração. E segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então veja que coisa interessante, a lei estava em vigor ou não estava em vigor, mesmo depois da cruz do Calvário? Está claro que estava, né? Estava em vigor, embora sabendo que só vinha para a santificação da carne, abluções cerimoniais, tudo impostas até o tempo oportuno de reforma, quando que o momento da segunda vinda de Cristo, dando à sua igreja todas as promessas, né, concedidas, e assim justificando por fé somente aqueles que estavam em Cristo Jesus. Então veja que a lei estava em pé, estava de pé, estava em vigor. Não temos como recusar tamanha evidência da própria Bíblia Sagrada. Não é porque alguém disse, não é porque alguém achou, não é porque alguém está validando um tipo de pensamento que esteja além da Bíblia. Não. Temos visto, infelizmente, muitos defendendo um conceito teológico completamente contrário do que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, há uma necessidade muito grande de se conhecer a escatologia consumada, não por conta de apenas entender os fatos escatológicos, não pelo simples fato de entender que Jesus veio, entender que não vai haver o fim do mundo, mas para integrar de uma forma gloriosa todas as questões que trouxe à tona a aliança da graça de Deus entre o Senhor e o seu povo. Então, é uma questão de aliança. Entender a escatologia consumada, ela faz com que a gente possa sincronizar todas as questões da aliança de Deus com o seu povo. Então, é mais do que entender certos pontos teológicos, mas sim integrar todos os pontos, né? Porque todos os pontos teológicos da graça de Deus convergem para o entendimento claro da escatologia consumada. Então, todas as coisas se concretam, todas as coisas se evidenciam, todas as promessas se fazem notórias a partir da queda de Jerusalém. Enquanto o templo estivesse de pé, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse erguido, o povo estava submisso à lei, tão somente, embora conhecendo e estando e buscando viver a graça de Deus, né? Mas era necessário permanecer firme para conta da sua vinda estarem possibilitados de obterem a promessa. E mais um texto que vai nos coroar com esse entendimento ainda mais plausível da questão das promessas em relação à lei, em relação às profecias, né, cumpridas, está aqui em Lucas capítulo 21. Esse é o texto que eu gosto muito de citar, né, nos vídeos, porque conclui todas as coisas consumadas. Assim, tudo se concluiu. Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22, diz a palavra de Deus. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Que cidade? Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nela onde? Jerusalém. Não entrem. Quem estiver fora, não entrem. Quem estiver dentro, saia ligeiro. No versículo 22. Por quê tudo isso? Né? Por que esse alarde? Por que essa preocupação?
porque esses são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, tudo o que está escrito se conclui quando? Se concluiria como se concluiu quando Jerusalém foi devastada pelo exército romano que se deu, né, na guerra judaica romana entre 66 a 70. Tá bem claro esse entendimento, a gente fica maravilhados, né, com tamanha evidência da própria Bíblia, onde não há necessidade de a gente ficar buscando fatos, né, fora da Bíblia para poder atestar a tamanha evidência e relevância de se entender as questões da escatologia consumada, tá certo? Desde já eu quero agradecer a você, creio que foi mais um vídeo importante para o entendimento das questões da aliança da graça de Deus. Não deixe de dar o teu like no vídeo e compartilhar. Você que é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações quando estivermos disponibilizando novos vídeos aqui, como também nossas lives que acontecem todos os domingos às 21 horas, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz.